Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Francês com Nativos! Isso, e hoje Français vamos... avec les natifs. Francês avec les natifs, e hoje vamos ensinar para vocês como pronunciar do jeito que os franceses falam o nome dos atores franceses mais conhecidos internacionalmente, que provavelmente vocês conhecem, que já viram alguns filmes com eles. E também das atrizes. Então, primeiro ator que todo mundo conhece, porque acho que é aquele que mais fez filmes, aliás, dos atores franceses. Dos atores mundiais. Mundiais talvez, que é o Gérard Depardieu. Depardieu. Ouais. Gérard Depardieu. Não sei como falar em português, mas em francês é Gérard Depardieu. É, só que o que é difícil é falar esse bico final, E, Depardieu. Provavelmente as pessoas vão falar Depardieu. Depardieu. E Depardieu. Depardieu. É difícil pronunciar. E são dois E diferentes, tem o de e o E. E. Depardieu. É difícil porque são parecidos, esses dois tons de E e de E. Mas é Depardieu. Voilà. Gérard Depardieu. E a metade das pessoas já saíram do vídeo porque já começou difícil. Puta difícil. Vai ser mais fácil agora. Um antigo que é bem famoso, que é Alain Delon. de novo, não é Delon, não é Delon, é Delon. É, se você tiver dificuldade para perceber isso, a gente tem um mini curso de fonética gratuito que é muito bom. Onde que ele tá? Ele está na descrição. Isso, desse vídeo, embaixo. Compensa bastante baixar. Então, depois de fazer esse mini curso, você vai poder falar tudo direitinho. Alain Delon. Alain Delon. Pra quem não conhece Alain Delon, porque é jovem demais, você talvez nunca viu ele, tem uma pessoa mais... Omar Sy. Omar Sy. Bom, é esse fácil. ele é mais famoso porque ele fez aquele filme Os Intocáveis. Os indicadores. Em francês? Les Intouchables. Les Intouchables, que é o mesmo título, mas em francês. Voilà. Omar Sy. Facile, facile. Ouais, Omar Sy. Ouais. Parece merci. Oh, merci. Oh, merci. Non, Omar Sy. Une actrice, Marion Cotillard. Marion Cotillard. Marion Cotillard que fez o filme... La Môme, que acho que não foi traduzido La Môme, inclusive, Não em foi português. La Vie en Rose. La Vie en Rose. Bom, é da Edith Piaf, sobre a vida da Edith Piaf, que aliás eu recomendo, eu adoro esse filme, muito bom. É bom. Aquela cantora, né, do La. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Bom, ele pulou uma parte da música, mas vocês reconheceram, né? Eu pulei o talento também de cantar. Mas então, Marion Cotillard. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que a gente não pronunciou o D final, que é uma coisa muito comum do francês. Ah, sim. Um D, um T, um E, um monte de palavras no final O S também são mudas. são mudas em francês. Às vezes não, depende da origem do nome da pessoa. O meu, por exemplo, é assim, é Paul Cabane. Tem um S Tem mudo. E Radu também, né? O meu nome é Radu, tem um X mudo no final. Não é Radu. A gente gosta de E botar Alexis letras. também. E Alexis E também. Alexis também tem um S mudo. A gente adora botar letra que serve por nada. Eu não sou negócio. Isso é o francês. Eu sou francês. É a característica. Paris é a única língua que do nossa capital que a gente não pronuncia o S no final. Todas as outras línguas ao redor falam Paris com o S falado no Paris. final. Menos a gente. Paris. Mas em francês é Paris. É estranho isso. Estranho, né? Outro ator antigo, que, bom, talvez quem mais velho conhece, é Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Bom, se você não conhece, seus pais conhecem provavelmente, porque muitos filmes famosos da Sim. época da década de 70, 80. Jean-Paul. Você fala ou eu falo? Vai ter que escolher em algum momento. Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Jean Dujardin? Dujardin. Eu nem sei o que ele quer falar. Jean Dujardin. Alors, esse foi o primeiro ator francês, na verdade, ator masculino, né, tô falando, a ganhar aquele Oscar, foi em De 2012. melhor ator do ano. Só que antes, a Marion Cotillard tinha ganho em 2006, né? Com La Vie en Rose. Então ela foi a primeira mulher e ele foi o primeiro homem. Francês a ganhar lá nos Estados Unidos. O Jean Dujardin, ele ganhou o melhor ator do ano, competindo com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e George Clooney. Nossa, sério? Eram eles quatro. E o francês que ganhou. Orgulho nacional. Orgulho.
Mas inclusive ele ficou super famoso, todas as revistas falavam dele o tempo todo, depois que ele ganhou. Mas eu encontrei ele uma vez na rua, um cara muito simpático. Em Paris? Bem acessível. Ele é bem legal, eu gosto dele. Ele é legal. E uma atriz que vocês conhecem através do filme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Então ela não se chama Amélie, ela se chama... Audrey Tautou. Tautou. Audrey Tautou. Então, o nome dela já é uma aula de fonética. É um nome francês, isso não tem dúvida. Então, Audrey Tautou. Audrey com esse R aí, Audrey Tautou. Ela fica conhecida internacionalmente com esse filme que fez um sucesso mundial, mas ela fez muitos filmes legais também depois. Sabe que o Amélie Poulain era um filme de orçamento pequeníssimo? Sim, Era para ser cinema alternativa, independente. De TV, de coisa bem baratex até, e fiz um sucesso bizarro. Foi esquisito. Até minha filha se chamou Amélie, viu? É bizarro. Por conta da Amélie Poulain? Não, porque eu gostava do nome mesmo. É que é um nome muito comum, mas eu não conheci nenhuma Amélie da minha vida na França. Eu achei muito estranho. Vincent Cassel. Vincent Cassel. Sabe onde ele mora? Ele morou no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal. Ele morou na favela? Não sei, ele tinha uma casa lá, então eu sei disso. Aliás, ele tá no episódio do Porta dos Fundos, pra quem quer ver. Então ele fala português no episódio, né? Sim. Ele morou também no Nordeste. Eu sei que ele morou no Nordeste. Então ele gosta muito do Brasil. Muito do Brasil. Mas a gente entende bastante ele. Igual nós. Vincent Cassel. Que começou a ficar muito famoso na França na década de 90 com um filme que adoro, que representa muito a galera da periferia, que se chama La Haine. Que deve ser o que? A raiva? O ódio. O ódio. O ódio em português, existe o filme que é traduzido O Ódio. Recomendo. Então, se você conseguir assistir esse filme na internet, é bom para conhecer a cultura de periferia da França. Vocês não vão entender nada do francês deles, porque é um francês muito da periferia que eles falam. Mas é interessante para sair um pouco do clichê da Torre Eiffel, dessas coisas, para conhecer uma outra parte da realidade, uma outra realidade. Fiz muito sucesso e eu acho que ele não é uma caricatura. Eu acho que ele parece muito real, do jeito do comportamento e do jeito de fazer, sabe? Descreve uma realidade que existe, né? Quer dizer, ele fez sucesso na periferia porque as pessoas se identificaram com o filme, então ele é muito bem feito. E uma mulher, um ícone internacional, inclusive, no Brasil? Se eu não me engano, ela contribuiu bastante na fama de Búzios, aquela cidade do Rio. Catherine... Não. C'est l'autre. Perdão, é a outra. Brigitte Bardot. Que a gente fala bebê às vezes. Bebê, Brigitte Bardot, bebê. Porque bebê quer dizer um bebê, né? E tem a inicial BB, Brigitte Bardot. Alors, também na França, ela foi conhecida também como cantora, né? Ela tem umas músicas famosas na França. É verdade. Je ne reconnais plus personne. Eu não nasci no século XIX. Eu sou mais velho. Você não conhece as músicas da Brigitte? Eu conheço La Madrague. Sur la plage abandonnée. Mas ela foi assim um ícone de beleza internacional, né? Sim. Aliás, Búzios ficou famosa por causa dela, porque ela namorava um brasileiro na década de 70, acho que 70, e ela adorava Rio, e isso que o Rio tinha muito paparazzi, então para ficar tranquilo, ela foi levar o namorado em Búzios, que na época tinha ninguém, era um negócio com alguns pescadores, e ela foi se esconder lá, e acho que... Mas você sabe que ela fez a mesma coisa na França com Saint-Tropez, né? Com Saint-Tropez, que é um lugar muito pequeno que ninguém ia, ela foi se esconder lá, porque era ícone também na França mundial, acho que na época. E não sei, uma outra coisa que você talvez não sabe, mas é ela que popularizou o biquíni. Não. Ela contribuiu bastante. Porque o biquíni é uma invenção francesa, que foi de um inventor francês que lançou muito... Que se chamava François Bikini. Não, sabe por que ele chamou de biquíni? Porque a França estava fazendo teste nuclear na ilha de Bikini, que são ilhas francesas, e como ele achou que esse tecido muito curto ia ser uma bomba atômica, ele chamou de biquíni, porque era lá onde tinha o negócio nuclear. Agora eu entendi! Nossa! E a Brigitte Bardot começou a usar, era muito usado, né, para a época da década de 60, 70, e começou a usar e pegou muito. Nossa, deu até vontade de usar um. Também ela foi contribuir à moda de ser bronzeada, porque logo antes da Brigitte Bardot, o legal era ser bem branca.
Bem branca, isso era o padrão de beleza. E virou a ser muito bronzeado, pele bronzeada. Nossa! Então o Até Brigitte hoje, Bardot, inclusive, até hoje. então, Brigitte Bardot ela contribui muito pra moda, pro estilo, com essas coisas. Viu? Pode estar aprendendo. Eu gostei dessas explicações. Mais uma atriz famosa dessa época, né? Um pouco mais depois, talvez. Catherine Deneuve. Alors, Catherine. Catherine, a gente fala Catherine. É mais comum. Deneuve. É difícil esse. Catherine Deneuve. Eu não curto muito essa atriz, mas ela fez bastante sucesso em muitos filmes internacionais. Eu acho que ela é bem a cara de Paris. Ela é bem associada a Paris. Eu falei só. Eu não falei. Você acha que ela é arrogante? Eu não gosto muito dela, não sei porquê, mas. Talvez porque ela é boa atriz. Ela é boa atriz. Talvez porque ela é de Paris. Quem gosta, aliás? Nem os Deixa nos comentários, quem gosta? Quem gosta de parisienses? E aí também, quem que os parisienses gostam? E também vai dar 0. Ixi, é difícil. Mas a Catherine Deneuve, ela foi talvez a rival da Brigitte Bardot. Será? Eu acho que tinha as duas e era meio que uma rivalidade assim. E o último ator também, que é muito famoso porque fez filmes americanos, bastante filmes americanos, que é o Jean Reno. Alors, Reno. Na verdade, seria Renault em francês, se a gente pronuncia do jeito francês, só que ele é de família italiana. E fala do jeito italiano. É muito estranho. Pode ser Renault, então. Pode ser Renault, e a gente pronuncia com o francês do italiano Renault. Mas a gente devia pronunciar Renault se a gente pronuncia do jeito francês. Só que pegou Renault. Jean Reno. E Jean é um nome que tem no Brasil, só que é pronunciado Jean. Então a gente pronunciou o Jean em francês, mas o Renault não, do jeito meio italiano. Estranho, né? Esquisito. Enfim, acho que é isso, né? Se tem outros atores que vocês conhecem e que vocês querem saber como que se pronuncia, bem, deixa no comentário. Quem sabe a gente fez um outro vídeo falando mais nomes de atores e atrizes franceses. D'accord? Merci a tous. N'oubliez pas, não esquecem o quê? De se inscrever aqui no canal. Exatamente. E de compartilhar e deixar aquela curtidinha. Exatamente, o básico, né? E nosso curso de graça, que ele já comentou no início do vídeo, de fonética de graça aqui nos comentários, não, na descrição. Voilà, merci beaucoup. Se cuidam, abraço para todos. Un bisou à tous, au revoir. Ciao. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement